Olá, alunos do terceiro ano. Vamos aí então para a nossa primeira aula do componente curricular de filosofia desse terceiro bimestre. Então, essa nossa aula tem como tema três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Então, é muito importante que você observe esses três conceitos, esses três posicionamentos da filosofia, diante da questão da liberdade. Então, o libertarismo, o determinismo e a dialética. Esse conteúdo está no caderno do aluno, nas páginas 75 e 76. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar é distinguir diferentes concepções sobre a ideia de liberdade. Então, a liberdade aí é apresentada para nós dentro de três concepções filosóficas: a escola do libertarismo, a escola do determinismo e a escola dialética. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Três concepções de liberdade: libertarismo, determinismo e dialética. Então, para pensar o tema proposto, sugerimos um teste. Não há uma resposta certa. Leia atentamente e marque a alternativa que corresponde ao seu pensamento. Depois confira o resultado. Então, seja sincero ao responder, O que está em jogo aí é a percepção de você de si mesmo. Então, se você responder o teste de uma maneira correta, adequada, você vai se perceber, enquanto pessoa humana. E isso é muito importante. Quando seus projetos não apresentam o resultado esperado, você entende que as coisas acontecem porque tem que acontecer, reconhece que não se esforçou o suficiente para que as coisas tivessem o fim que tinha previsto, talvez não tivesse feito uma leitura adequada das circunstâncias. O projeto precisa considerar a realidade social, econômica e política em que vivemos. Para ter sucesso depende de estar no lugar certo na hora certa, da força de vontade de fazer valer a sua decisão, da disposição para empreender e das circunstâncias apropriadas. Você vai a uma festa importante e entende que seria legal estar vestido de acordo com a ocasião. Então você compra roupas novas e não se importa com o preço, pois acredita que o futuro a Deus pertence e a festa está aí. É preciso aproveitar o momento. Pensa que é besteira comprar uma roupa apropriada, a sua simpatia é suficiente para fazer você brilhar na festa? Considera a necessidade de adequar os recursos financeiros à sua produção. Não precisa comprar tudo novo, pode ser que um acessório já faça a diferença. Uma mulher é assediada na sua frente. Num primeiro momento você pensa: os homens são assim mesmo, é da natureza deles. É lamentável que tenha ocorrido, mas sabendo que isso pode acontecer, as mulheres devem estar preparadas para não serem vítimas numa situação destas. A sociedade como um todo não deve aceitar esse tipo de coisa. É preciso melhorar a educação das crianças e traçar estratégias de conscientização e punição para que isso não ocorra. 5. A sua amiga tem a intenção de, no futuro, adotar uma criança. Você entende que é um risco, pois ao adotar não se sabe qual a índole dos pais? Você entende que é uma atitude muito altruísta e dá todo o apoio, não importa o que os outros pensem? Considera que é uma decisão importante, mas precisa ser refletida e que todos os envolvidos estejam de acordo? Então, se você respondeu as 5 questões de modo honesto consigo mesmo, ou seja, você vai expor aí a sua alma, você mesmo, o seu pensamento. Então, se você respondeu de maneira correta, agora você pode, ter aí o feedback da sua resposta. Então, se predominou aí a alternativa A, você tem uma tendência determinista. Se predominou a letra B, você tem uma tendência libertarista. Se predominou a letra C, você é um dialético. Então, ou seja, isso é muito importante para a gente se perceber, para o autoconhecimento, para o exercício daquelas competências e habilidades socioemocionais que nós estamos falando aí nesse bimestre. Então, o determinismo é aquele indivíduo que coloca tudo dentro de um destino, dentro de algo determinado, dentro de uma religião. O libertarista
é aquele que não entende tanto assim essa ação divina ou essa ação do destino. Tudo é feito segundo aí a liberdade, o poder de escolha, o poder de decisão do indivíduo. E o dialético é aquele que contemporiza, aquele que pensa nos dois lados, né? Aquele que pensa no caminho A, no B, aquele que procura sempre mais o caminho do meio. Então, dependendo das suas respostas, você pode se perceber um pouco mais. E a dialética é muito importante para quem vai fazer vestibular, para quem vai enfrentar a famosa redação do Enem. Porque a dialética ela traz a tese, a antítese e a síntese, para que nós possamos pensar isso como um processo dialético. Então, o dialético ele considera o determinismo, ele considera o libertarismo, ele considera o que é bom no determinismo, o que é bom no libertarismo para construir aí uma síntese a partir dessas duas ideias. Então isso é muito importante na redação. Na redação eu tenho que colocar a minha tese, tenho que colocar uma antítese que geralmente representa uma opinião contrária à minha, para que a redação possa ser uma redação boa, e depois eu vou concluir com uma síntese que busca colocar aspectos da tese e da antítese, não apenas da tese. Na síntese, eu não vou simplesmente sustentar a minha tese, eu vou colocar um pouco da antítese e vou argumentar por que que eu tenho aquela tese e por que eu não escolhi a antítese. Então, isso é o que é importante na redação. Não fechar a questão, não dar para o indivíduo uma resposta pronta e dizer, olha, você tem que fazer isso, essa é a receita. É deixar para o indivíduo a tomada de decisão, que ele possa, através da sua opinião, chegar a uma reflexão e concordar com você. Lembrando sempre que ele tem o direito de discordar. Então, esta é uma boa redação. Aquela que procura trazer aquele que discorda de você para a sua opinião, para o seu círculo de pensamento. Isso é que é realmente uma boa argumentação. Então, pesquise cada resultado do teste. Pesquise o que é determinismo, o que é libertarismo, o que é dialética. Faça uma pesquisa aí sobre esses três termos, que você vai enriquecer muito o seu conhecimento. A partir da pesquisa realizada, responda em que situações as concepções se completam e em que situação elas são contrárias. Então, determinismo uma coisa, libertarismo uma coisa, dialética outra coisa. Então, em que momento elas parecem que estão juntas e em que momento elas estão completamente contrárias? Leia os textos 1 e 2 e discuta a ocorrência da palavra liberdade e o contexto em que é utilizada. Texto 1. Segundo Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. A liberdade que exercemos cotidianamente é o que nos conforma e nos revela. Cada um de nós, como seres humanos, somos frutos da liberdade que exercemos cotidianamente, quando escolhemos as ações que praticamos. Dessa forma, a liberdade não é uma conquista, mas é a própria condição da existência humana. Então, Sartre coloca o indivíduo como indivíduo livre. E para existir, o indivíduo tem que ser livre para Sartre, porque a condição da liberdade é simplesmente as decisões, a tomada de decisões e as escolhas que nós fazemos cotidianamente. Então, ao escolher, somos sempre nós quem tomamos a decisão. Nós temos esse poder de escolha, esse poder de decisão. Então, todas as ações que nós praticamos, segundo Sartre, são ações livres, porque nós podemos decidir diante dessas ações. Texto 2. Segundo o relatório Desenvolvimento Humano de 2004 para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, a liberdade cultural pode ser compreendida a partir da capacidade de cada pessoa decidir pela sua identidade e poder ser quem é, sem perder o respeito, sem ser ameaçada, punida ou excluída de outras escolhas. Poder praticar abertamente a sua religião, falar a sua língua, comemorar eventos e realizar festas de acordo com a sua herança étnica ou religiosa, sem que suas práticas signifiquem exclusão ou perda de oportunidades na vida social e econômica. Pode parecer algo prosaico, mas não é. Pode parecer algo digno de se dar risada. Olha, isso aí é a coisa mais comum do mundo. Mas precisa estar num documento para que as pessoas tenham noção disso.
porque muita gente não tem noção do espaço do outro, da realidade do outro, do respeito ao outro como ser humano. Então leia os trechos propostos, eles podem ser norteadores de uma aula invertida. O que Sartre entende por liberdade? Então o que é liberdade para Sartre? Então leia o texto, procure pesquisar um pouco mais, né? E procure entender qual é essa liberdade que Sartre diz. O que é liberdade cultural segundo o texto 2? Então aqui, essa realidade que o indivíduo de ser o que ele é, de existir enquanto pessoa, dentro da sua religião, dentro da sua condição social, dentro da sua condição étnica, é realmente aquilo que traz a liberdade para o indivíduo. Então, procure refletir e responder essas duas questões. Então, para a aula de hoje é isso. Eu recomendo a você que veja a aula do Centro de Mídias, né? Procure aprender um pouco mais sobre determinismo, libertarismo e dialética, né? Sobre esses três conceitos filosóficos da liberdade, que você vai enriquecer e muito a sua consciência humana. Seja, né, você alguém que vá trabalhar no comércio, vá montar uma empresa, ter um negócio, ou seja você alguém que vai optar por uma vida acadêmica. De qualquer maneira, um conhecimento dessas três escolas do pensamento filosófico sobre a liberdade vai enriquecer e muito, né, a sua consciência. Então, boa aula para você, bom estudo. Não deixe de ver a aula do Centro de Mídias, porque ela vai acrescentar muito a esse conteúdo do terceiro bimestre. Então, até mais.